e circunstâncias e pessoas que às vezes elas necessitam de um milagre, milagres diferentes. Talvez o que para mim parece um milagre, para o meu irmão, talvez não. Mas o milagre em si, ele é aquilo que o homem não tem poder de fazer. A própria pessoa em si não tem poder de fazer. Os médicos ou todos aqueles que têm dinheiro não podem fazer. Milagre é só Deus que faz. E esse assunto é muito pessoal porque cada um de nós vivemos no caminho da salvação, mas todos nós necessitamos de milagres, precisamos de milagres. Não é porque nós estamos na igreja, adorando ao Senhor, que não passamos por lutas e dificuldades. A nossa irmã Ana, ela é uma prova, aleluia, de que estar servindo ao Senhor muitas das vezes não é fácil. A Bíblia nos fala que Eucana, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Porém Ana era uma mulher diferente de Penina. Enquanto Penina era alegre, sorridente, porque ela tinha um motivo para isso. Ela havia concebido, havia dado filhos a Eucana, seu marido, e a alegria dela também não se completava apenas em ter dado filhos ao seu marido. Ela ficava contente também em desafiar Ana. Isso é interessante porque o que Ana precisava na sua vida era algo que só Deus podia dar. A própria Bíblia ela nos fala que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Ana era estéril, mas a Bíblia nos diz que isso consumia essa mulher por dentro. Isso era um milagre que ela precisava, que ela necessitava, e limitava ela em muitas coisas. Ana não podia ser mãe, Ana não podia, talvez, ser uma boa esposa conforme ela queria ser, porque apesar da Bíblia nos dizer que o seu marido a amava muito, aleluias, ela não se sentia completa por causa da falta de filhos, por causa da sua esterilidade, aleluias, e ela necessitava que o Senhor viesse ao encontro dela. A Bíblia nos fala que de ano em ano, aleluias, Eucana subia a Siló para adorar a Deus, seja numa festividade que havia em Siló. A Bíblia só nos fala que de ano em ano ela subia para adorar em Siló. Em Siló estava, aleluias, o sacerdote, aleluias, Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, ao qual estavam ali e apresentavam ao Senhor as ofertas do povo. E a Bíblia nos diz que todo ano Eucana fazia isso, subia a Siló. Mas toda vez que Eucana, ele dava a porção, aleluias, para Penina e seus filhos, a Bíblia não nos fala isso, mas permita conjecturar nesta noite e dizer que a tristeza consumia cada vez mais Ana, porque ele viu o seu marido dando a porção para Penina e para os filhos de Penina, ao qual também era filho dele. Penina era completa, aleluias, ao modo de ver de Ana. Por isso que o milagre ele é pessoal. Aquilo que limitava a Ana é a sua esterilidade, entristecia ela por dentro. Muitas das vezes, aleluias, você precisa de algo, você necessita de algo, aleluias, é algo que entristece você por dentro, mas é um milagre que só Deus pode te dar.
É só Deus que pode fazer pela sua vida. Ninguém mais pode fazer. E ele dava porção, porém, quando ele chegava a Ana, a Bíblia nos fala que ele dava porção dobrada, porque a Bíblia nos fala que ele amava muito Ana. Só que o amor em si, aleluias, não confortava aquela mulher. Mesmo Eucana demonstrando para ela, não só com a porção que dava a ela, mas também com gestos de carinho para com sua mulher, isso não lhe confortava, não a fazia feliz. Ana era amargurada, triste, a Bíblia nos diz, e ela necessitava do seu milagre. Ela precisava do seu milagre. Agora você já imaginou como Ana subia a Siló? Aleluias. Talvez isso acontece na minha vida, acontece na vida de muitos que precisam, que necessitam de um milagre. Talvez de uma cura divina, talvez de uma libertação. Haja visto que isso o dinheiro não pode fazer, os médicos não podem fazer, é só Deus que pode fazer. E de ano em ano ela subia, imagine eu e você, dia após dia, vindo buscar ao Senhor, e sabendo que na nossa casa precisa-se de um milagre. Na vida da minha família, precisa de um milagre. Um ente querido meu precisa de um milagre. Talvez eu mesmo venho na casa do Senhor e necessito de um milagre. Parece controverso, mas Ana não desistia. Ana era resiliente, toda vez ela ia a Siló com seu marido, mesmo sabendo que isso a entristecia e amargurava. Constantemente ela ia a Siló. Aleluias. Muitas das vezes na nossa vida não é diferente da vida de Ana. Às vezes nós não temos a força que Ana teve. Às vezes aquele milagre que eu preciso, que eu necessito, eu preciso caminhar mais um pouco, eu preciso buscar mais um pouco, eu preciso persistir mais um pouco. Talvez eu não tenha a força que Ana teve. Ainda assim, subindo a Siló, Penina tirando sarro dela, Penina olhando para ela e talvez dizendo, a Bíblia não fala, eu posso dar filhos a Eucana, eu sou melhor do que você. Aleluias. Quantas vezes Satanás tenta jogar isso na minha e na sua vida? O que adianta você ir para a igreja todos os dias? O que adianta você ir buscar a Deus todos os dias? Muitas das vezes aqueles que estão mais próximos da gente, é que às vezes nos entristece. Aleluias. O milagre é aquilo que muitas das vezes dói para nós. Para nós alcançar o milagre, Deus precisa ver a necessidade, aleluias, que nós temos de alcançar esse milagre. Ela subia, apesar dos pesares, ela subia a Siló, a adorar a Deus. Aleluias. Um dia, creio que Ana acorda diferente. Aleluias. Sempre tem aquele dia que nós acordamos com uma disposição maior. Ana acorda de uma forma, aleluias, radiante. Dessa vez, ela vai a Siló. Ela já sabe tudo o que acontece de ano em ano. Ela já sabe todas as afrontas que ela vai ter antes de chegar até Siló. Sabe tudo o que vai ser dito, porque aquilo se repetia de ano em ano. Muitas das vezes, pessoas que precisam de uma cura para uma enfermidade, que às vezes ainda a medicina não encontrou essa cura, ou às vezes estão desenganados pelos médicos, mas todos os dias sofre com as dores, aleluias, dessa enfermidade. Todos os dias
sofre também com a opressão maligna, mas são pessoas que não desistem de buscar o seu milagre. A Bíblia nos diz que a mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos buscando pelo seu milagre. 12 anos. Jesus estava pregando, e naquele dia ela arriscou tudo. O seu dinheiro já tinha acabado. Naquele dia ela resolveu entrar no meio da multidão. Haja visto que nessa cultura, se ela fosse descoberta, sendo impura no meio da multidão, ela poderia ser lixada, poderia ser morta, apedrejada. Mas para ela não importava, viver daquela maneira não dava mais. O milagre acontece na nossa vida quando nós já estamos cansados, quando nós já estamos exaustos. Aleluias. Tudo que Satanás faz contra a nossa vida, nos lança a palavra no rosto, dizendo: você não pode, você não consegue. Escute, isso é para te desanimar. Escute, isso é para fazer você parar. Porque o seu milagre pode estar mais perto agora do que você imagina. Talvez ainda não chegou o seu momento. Você está no lugar certo, você veio buscar o seu milagre. Não é eu que vou te dar o seu milagre. Não era Eli que ia dar o milagre que Ana esperava. Apesar dele ser sacerdote, ele cumpria ali o ritual, mas quando ele viu Ana, ele a teve por embriagada. Porque é tão fácil nós julgarmos a vida do nosso próximo, muitas das vezes, sem saber o que está acontecendo. Ele falou: você está embriagada, mulher, você não tem vergonha? Mal sabia ele que aquela amargura que Ana estava sentindo, ela não conseguia mais, aleluias, verbalizar palavras. Ela só chorava, e a Bíblia nos fala que em seu coração ela orava ao Senhor. Você vai ver que o caminho para o milagre, muitas das vezes, ele é de dor. Quando você está passando por uma situação ao qual Ana estava passando, pode todas as pessoas tentarem te alegrar, toda a felicidade do mundo, mas aquilo que você precisa é o milagre, e ele só vem de Deus. Você não vai ficar contente enquanto o seu milagre não chegar, enquanto você não alcançar o seu milagre. Isso nos entristece. Quantos nos nossos dias têm sonhos de alcançar metas? Algumas coisas são fáceis, materiais, a gente consegue buscar quando nós temos saúde. Mas quando acontece algo na nossa saúde que começa a nos limitar, que começa a nos aprisionar, aleluias, nós nos vemos limitados. De que maneira? Você não consegue mais ter aquela vontade que outrora você tinha. Porque quando uma pessoa, ela necessita de um milagre, ela já está desenganada, parece que é automático ela querer desistir. Muitos desistem, mas eu e você somos diferentes. Ana era diferente. Ela escolheu, apesar de tudo, continuar buscando a Deus em Siló. Você escolheu buscar a Deus apesar de todas as coisas. E deixa eu te falar, o teu milagre vai chegar.
É Deus que trilha os nossos caminhos. A Bíblia nos fala que do homem é a preparação, mas a resposta final vem da boca de Deus. Muitas das vezes, algo que está acontecendo na minha vida, que hoje me limita, amanhã eu vou entender a partir do momento que eu receber o meu milagre. O que estava para vir para Ana era algo muito grande, que iria mudar o rumo de Israel naquele momento. Deus havia cerrado a madre de Ana para preparar ela. E de que forma nós somos preparados e lapidados para receber o milagre? Muitas das vezes é dessa forma. Deus permite alguém me apontar. Deus permite alguém falar mal de mim. Deus permite alguém dar risada de mim. Deus permite. Ele quer ver até onde eu vou aguentar, até onde eu vou suportar. A bênção de Ana, o milagre de Ana já estava preparado. Aí eu e você nos perguntamos, porque a Bíblia nos fala, aleluias, que todo ano ela subia chorando. Todo ano ela subia sendo apontada. Todo ano. Talvez ainda não chegou o tempo na minha e na sua vida. Deus está nos preparando para receber o milagre da parte dEle na sua vida, na minha vida. Será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Receber o milagre antes do tempo, muitas das vezes pode fazer com que eu e você desistamos da caminhada. Porque o milagre tem que ser algo marcante nas nossas vidas. Afinal de contas, é um milagre. É algo que necessita de muita busca, de muita entrega, de muita renúncia para poder alcançar. É aquele momento que você está, aleluias, cansado. Ana balbuciava palavras, mas não falava nada, apenas chorava. Mas imagine o olhar de Ana. Eu peço que você tenha empatia nesta noite, se coloque no lugar dela e olhe Penina apontando ela. Olhe o olhar dela para o seu marido, pensando dentro dela, talvez eu falhei com você, sou estéril, não consigo gerar filhos. Por isso que eu digo que o milagre é algo muito pessoal, é algo que você precisa, está dentro do seu íntimo, é você e Deus. Mas o sofrimento ele vai fazer parte, porque é uma permissão de Deus na minha e na sua vida, até nós alcançarmos esse milagre. A Bíblia nos diz que Ana não comia, Ana já não bebia. Ana pegava a oferta, apresentava a oferta, e talvez aquela oferta já nem era mais tão de coração assim. Porque devido ao tempo, a fé, muitas das vezes, ela vai se esvaindo, ela vai diminuindo. Porque se você vem uma vez, você vem duas vezes, você vem três vezes, e nada acontece. Chega um tempo, chega um momento, que você começa a fazer aquilo mecanizado, aquilo vira um ritual. Mas naquele dia, Ana decidiu subir diferente. Naquele dia, o milagre que ia ser gerado por Deus na vida de Ana,
era o trabalhar de Deus no íntimo de Ana, preparando-a para receber o milagre. O milagre ele não é gerado só, aleluias, quando você vem à casa do Senhor. Você precisa fazer a sua parte. Hoje aqui foi lido e falado a respeito do leproso. O leproso, ele veio e se prostrou aos pés do Senhor. Houve um gesto, aleluias, de adoração, de reconhecimento da divindade do Senhor Jesus Cristo, para receber o milagre que ele tanto precisava. Quero acreditar que em Israel se divulgava muito sobre Jesus quando ele pregava, porque Jesus era diferente. Jesus ele não só pregava, a Bíblia nos diz que a unção de Deus estava sobre ele para curar os enfermos. Mas todos que estavam em Israel sabiam que não era de qualquer jeito que chegava até Jesus. Todos sabiam, todos queriam alcançar Jesus. Muitas das vezes é assim, a multidão quer chegar até Jesus, os doentes querem chegar até Jesus, só que tem uma diferença. Por isso que seus discípulos disseram: a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor te diz quem te tocou. Entenda bem que há uma diferença entre você vir e dobrar o joelho e buscar a Deus de uma forma, e você dobrar o joelho e buscar a Deus, aleluias, adorando-o em espírito e em verdade. Há uma grande diferença, por causa da entrega. A Bíblia nos diz que Caim, quando trouxe a sua oferta, Deus não se agradou. Mas Abel, quando ele trouxe a sua oferta, a Bíblia nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel. E qual é a diferença? Caim trouxe daquilo que ele fazia, era lavrador da terra, e Abel, aleluias, pastor de ovelhas, trouxe das primícias, daquilo que ele fazia. Só que na hora de apresentar a Deus a sua oferta, cada um fez diferente do outro. É aqui que está o segredo de um receber o milagre e o outro não receber o milagre. Ambos precisando e necessitando do milagre, mas um recebe e o outro não. E às vezes nós ficamos indagando: será que Deus é injusto? Não. Deus sabe, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe a entrega de cada um. Ele sabe quantos anos Ana subiu chorando. Ele sabe quantos anos Ana subiu sendo apontada. Ele sabe quantos anos você passa por essa situação, por essa dificuldade na sua vida. Não pense que Ele não sabe. E o que Ele está preparando para você é algo maior do que você pensa ou imagina. Mas Ele tem que te preparar para receber. Ana precisou estar preparada, porque a Bíblia nos diz que quando ela estava orando, aleluias, ela fez um voto. Se toda vez que ela subiu em Siló, ela não pensou em voto, mas voto é uma coisa séria diante de Deus. Naquele dia, ela pensou: eu vou subir, mas desta vez eu vou diferente. Dessa vez eu vou dobrar o meu joelho. Dessa vez eu vou me entregar. Dessa vez eu vou chorar aos pés do Senhor. Deus,
Dessa vez eu vou me entregar. E dessa vez eu vou votar ao Senhor. Um voto é algo que não pode ser quebrado diante de Deus. É uma aliança que o homem faz com Deus, pessoal. Eu não sei o que você vota diante de Deus, mas a Bíblia nos relata que quando votares a Deus, não tarde em cumprir. Porque um voto é ouvido diante de Deus. Ana subiu decidida. Mas quando você votar diante de Deus, aleluias, vote algo de valor diante de Deus. Seu coração voltado a Ele. Vote aquilo que você tem de melhor diante de Deus. Por que eu digo isso? Ana, olha o voto que ela fez. Senhor, se o Senhor me der um filho, aquilo que ela esperou por tanto tempo, se o Senhor me der um filho, quando ele for desmamado, eu entregarei ele a ti. Você já imaginou isso? Ana tinha um pouco de tempo para ficar com o seu filho na sua casa, e depois ela tinha que cumprir o voto, levar o filho de volta e deixar em Siló. Mesmo que ela volte chorando, mas dessa vez de alegria, de saber que o milagre foi cumprido na sua vida. Mas ela tinha que deixar aquilo que ela mais amava ali. Tinha que seguir regras e preceitos da lei. Samuel ia ter que ser criado por Eli. Mas Deus tinha um plano tão grande na vida de Samuel. Agora você já imaginou como é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida? Você já imaginou se Ana tivesse um filho, tivesse que entregar para Deus? Se fosse fácil, será que ela entregaria? Será que eu entregaria como pai? Você que é mãe, será que você entregaria? Mas foi um voto diante de Deus em oração. Ela disse: assim que o Senhor me der e ele for desmamado, eu entregarei a ti novamente. Você sabia que a sua família, aleluias, você pode votar a favor deles? Um filho é uma dádiva que Deus dá para nós. A mulher, a Bíblia ela nos fala, quem que encontra uma mulher, encontrou algo precioso. A família que Deus constituiu na terra para você conviver com ela, é uma dádiva que Deus te deu. A esposa, os filhos, o matrimônio. A Bíblia nos fala que nasce Samuel. Imagine a felicidade de Ana naquele momento. Penina não podia mais apontar ela. Agora ela era completa diante do seu marido, porque aquilo que a consumia tornou-se em felicidade, tornou-se em alegria. Talvez o momento que você está vivendo na sua vida, ele é necessário, está te preparando para um grande milagre que Deus ainda vai dar na sua vida. Samuel, ele não foi apenas o último juiz. Samuel também foi sacerdote diante de Deus. Samuel ungiu os 3 reis
de Israel. Samuel era de grande valor nas mãos do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus já falava com Samuel. A palavra de Deus era muito rara naquela época, e Deus já falava diretamente com Samuel. Ei, o seu milagre está mais próximo do que você imagina. Deus, Ele tem prazer em abençoar o teu povo, mas precisamos estar preparado para receber a bênção do Senhor nas nossas vidas, para receber o milagre de Deus. Porque quando nós recebemos algo de Deus, nós temos que ser gratos. Esse é talvez um dos grandes problemas que o ser humano enfrenta hoje. Eu saber de onde Deus me tirou, aonde Deus me colocou. Eu não posso agir com ingratidão diante do meu Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele curou 10 leprosos, falando sobre esse assunto, mas só um voltou. Isso é gratidão diante de Deus. Os outros leprosos queriam a cura, queriam o milagre, mas para que eles queriam o milagre? Talvez, se Deus me der algo que eu peço para Ele hoje, que não está de acordo com aquilo que Ele preparou para a minha vida, eu posso parar de ser grato diante dEle. Você já imaginou se Ele me enriquecesse materialmente? Será que eu estaria aqui hoje? Talvez estaria viajando. Se Ele me desse grandes empresas, talvez eu estaria sem tempo para estar na casa dEle. Então Deus, Ele trabalha com as nossas vidas, e nós temos que ser gratos diante dEle. Ana é uma mulher que nos ensina não só a estarmos preparados para receber o milagre, mas também a sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Eu peço que os irmãos guardem essa palavra no seu coração, e assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. É insistência, irmão. Você sabe quantos anos Ana demorou para receber esse milagre? A Bíblia você não vai achar, mas tem uns historiadores que dizem que ela demorou 25 anos para receber, né, esse milagre. Então, é insistência. É sempre estar pedindo a Deus e continuar, porque a qualquer momento o milagre ele vai chegar. Para a mulher que ele pregou do fluxo de sangue foi 12 anos, para Ana foi 25 anos, era humilhada, era perseguida, mas sempre na oração.